Olá, muito boa tarde. A Morte, Leituras da Humana Condição é título para um livro que reúne atas das comunicações de um congresso que se debruçou sobre esta temática. É um tema que motiva hoje a nossa conversa com Bruno de Venâncio. Será dentro de instantes. Para já, ficamos com os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa saiu do Vaticano pela primeira vez desde a quarta-feira de cinzas para rezar pelo fim do novo coronavírus. Francisco esteve na Basílica de Santa Maria Maior, o local onde costuma rezar antes e depois de cada viagem internacional, por exemplo, e na Igreja de São Marcelo ao Corso, onde se venera um crucifixo que é considerado milagroso, dado que, segundo a tradição popular, pôs fim à peste de 1522. Num momento em que cada vez mais pessoas se encontram em isolamento, o Papa multiplica a sua presença com a ajuda da internet ao início de cada manhã no Vaticano. A missa em Santa Marta começa sempre, por estes dias, com uma recordação especial para as pessoas afetadas pela pandemia do Covid-19. Continuiamo a pregare per gli ammalati e penso alle famiglie chiuse, i bambini non vanno a scuola, forse i genitori non possono uscire, alcuni saranno in quarantena. Che il Signore li aiuti a scoprire nuovi modi, nuove espressioni di amore, di convivenza in questa situazione nuova. È un'occasione bella per ritrovare i veri affetti con una creatività nella famiglia. E este domingo, na recitação do Ângelus, o Papa recordou as pessoas mais afetadas, em particular quem acompanha as populações desfavorecidas. Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati e a coloro che li curano, come pure ai tanti operatori volontari che aiutano le persone che non possono uscire di casa e a quanti vanno incontro ai bisogni dei più poveri e dei senza dimora. Grazie tante per tutto lo sforzo che ognuno di voi fa per aiutare in questo momento tanto duro. Francisco recordou que por estes dias a Praça de São Pedro está fechada, impedindo a habitual reunião de fiéis para a oração dominical, devido à crise provocada pela difusão do novo coronavírus. A comunicação faz-se por outros meios, promovendo um novo sentido de comunidade. In questa situazione di pandemia, nella quale ci troviamo a vivere più o meno isolati, siamo invitati a riscoprire e approfondire il valore della comunione che unisce tutti i membri della Chiesa. Uniti a Cristo non siamo mai soli, ma formiamo un unico corpo, di cui Lui è il capo. Io vorrei che oggi pregassimo per gli anziani che soffrono questo momento
modo speciale, con una solitudine interna molto grande e dalle volte con tanta paura. Preghiamo il Signore perché sia vicino ai nostri nonni, alle nostre nonne, a tutti gli anziani, gli dia forza. Loro ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia. Anche noi siamo vicini a loro con la preghiera. A audiência geral continua a decorrer no Palácio Apostólico do Vaticano, à porta fechada. Um espaço diferente para o Papa, que não deixa de se dirigir aos católicos e ao mundo num ciclo de reflexões com a receita cristã para a felicidade, as bem-aventuranças. La misericordia non è una dimensione fra le altre, ma è il centro della vita cristiana. Non c'è cristianesimo senza misericordia. Se tutto il nostro cristianesimo non ci porta alla misericordia, abbiamo sbagliato strada, perché la misericordia è l'unica vera meta di ogni cammino spirituale. Essa è uno dei frutti più belli della carità. Ricordo che questo tema è stato scelto dal primo Angelus che sono dovuto dire come Papa, la misericordia. E questo è stato molto impresso in me come un messaggio che come Papa io avrei dovuto dare sempre, un messaggio che deve essere di tutti i giorni, la misericordia. Questa domenica di Quaresima tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono. E oggi vorrei fare con tutti voi una preghiera speciale per le persone che col suo lavoro garantiscono il funzionamento della società, i lavoratori delle farmacie, dei supermercati, del trasporto, i poliziotti. Preghiamo per tutti coloro che stanno lavorando perché in questo momento la vita sociale, la vita della città possa andare avanti. E do Vaticano, o Papa deixou uma oração para confiar Roma, a Itália e o mundo à proteção da Mãe de Deus, como sinal de salvação e esperança em dias de emergência sanitária. Sono col virus che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore il personale ospedaliero, i medici, gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. Preghiamo oggi per i defunti, coloro che a causa del virus hanno perso la vita. In modo speciale vorrei che pregassimo per gli operatori sanitari. Sono morti in questi giorni, hanno donato la vita nel servizio degli ammalati. O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Já sabe que é em agência.eclésia.pt que pode encontrar estes temas da atualidade. Agora olhamos o fim da vida a partir de um livro que nos traz as atas de um congresso que refletiu sobre a morte. Está connosco Bruno Venâncio, do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização. A morte, leituras da humana condição. Na realidade, a condição humana comporta esta dimensão da morte. Portanto, embora nas sociedades contemporâneas ela tende a ser um tanto ou quanto escondida ou esquecida. Obrigado por me receber. É justamente esse o paradoxo com que queríamos lidar. Por um lado, a morte é provavelmente aquilo que é mais universal do ser humano. Não há nada que nos toque mais, não há nada que nos toque a todos mais do que a morte. E, portanto, de certo modo, isso nos seus várias acessões, a morte pública, a morte dos que nos são próximos, mas também a nossa própria morte. Mas, ao mesmo tempo, isso não parece ter uma correspondência na proporção enquanto tema. Quer dizer, socialmente, não estamos equipados para usar este tema como um tema de conversa. Não usamos à mesa. É um tema que reservamos. Tem a ver com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa intimidade. Com a nossa tema reserva. Desagradável e, como tal, as pessoas tendem a não abordar. Tivemos essa experiência ainda há pouco, à entrada do estúdio, porque nos diziam que tema tão mórbido. E, na verdade, tivemos, de facto, essas duas reações. Pessoas que, por um lado, nos disseram, mas que pena não falarem de alguma coisa mais alegre, porque não falar da vida? E pessoas que nos disseram, não, ainda bem que estamos a discutir isto, porque é um tema que nos toca e que nós temos que discutir individualmente, enquanto sociedade. E esse foi o que motivou primeiro o Congresso e depois a obra. Exato. Estes livros, portanto, reúnem atas, comunicações deste Congresso que decorreu em Guimarães e que reuniu gente dos mais diversos quadrantes. Portanto, temos aqui a perspectiva da religião, da arte, da filosofia, enfim, muitos quadrantes que se pronunciaram sobre este tema. E não só isso, como principalmente a ponte entre elas. Nesta altura, aquilo que está a acontecer nas comunidades científicas é que há uma tendência para a especialização. Ou seja, pessoas de uma determinada área reúnem-se para conversar sobre a sua área. Não há nenhum mal nisso, é um paradigma interessante e que, na verdade, muito produtivo. Mas não é esse o espírito que nos move e que nos moveu no Congresso e nesta obra. Aquilo que fizemos foi justamente fazer um conjunto de pontos entre essas várias áreas que citou.
E o que daí resultou foi muito interessante. Tivemos pessoas da área de saúde que têm formação, pessoas que fazem cuidados de saúde, cuidados paliativos, cuidados de fim de vida, que fazem geralmente formação nas suas áreas, mas que desta vez foram confrontados com as áreas da literatura, as áreas da arte, as áreas da filosofia, do pensamento, até as áreas da sociologia e da antropologia. E isso faz com que se estabeleçam um conjunto de nexos que, à partida, não estão estabelecidos no nosso dia-a-dia, na nossa vida prática. E dou este exemplo porque são pessoas que têm que lidar diariamente com a morte. Mas nexos que não estão estabelecidos e que alargam, de certo modo, o nosso entendimento, e não só o nosso entendimento, melhoram o nosso contacto com a morte, com o fim de vida dos outros, com o nosso fim de vida. E portanto, foi na verdade muito gratificante, porque este contacto acabou por ser muitíssimo produtivo. A riqueza de todas estas intervenções que ocorreram neste Congresso estão agora reunidas nestes 2 volumes da Paulinas Editora e disponíveis ao público. Não se trata de um livro para ler de início ao fim, são diversas abordagens, mas são 2 ferramentas muito importantes para investigadores, para quem se quer debruçar sobre ou investigar as várias dimensões deste tema. Eu diria que fazem um estado da arte muito, espero eu, muito competente. E conseguimos reunir um conjunto de investigadores, especialistas, que de facto nos deu uma espécie de panorâmica, de horizonte muito competente em relação ao tema. Suponho que não seja para ler de início ao fim. Diferentes perspectivas encontrarão diferentes ecos nesses 2 volumes. Nós tentámos sempre que houvesse uma certa harmonia entre os temas, mais do que propriamente dividi-los de modo a que as pessoas de religião só leiam a parte da religião ou as pessoas de literatura só leiam a parte da literatura. Vamos encontrar momentos de interseção, momentos de cruzamento. Isso faz um alargamento de perspectiva que para nós é fundamental. Ou seja, quem ler, quem tiver a oportunidade de ler, ou o interesse em ler, vai ter, em princípio, uma perspectiva alargada sobre os diversos temas, e nós achamos que vai saltar de tema em tema, porque os temas fazem eles próprios continuação, puxam outros temas, apelam a entendimentos novos. Podemos dizer que é um tema esquecido, por exemplo, nas escolas, mesmo nas gerações mais novas, mais jovens, que hoje lidam pouco com esta realidade e recordo décadas atrás em que era natural assistir ao avô que morria, em que as famílias eram mais alargadas, em que tudo se passava num ambiente familiar, e hoje os hospitais quase chamaram a si esta dimensão. É importante também nas novas gerações que começam a entender e a estudar esta realidade da morte na arte, na literatura, ao fim e ao cabo nas áreas que estão aqui expressas nestes livros. Ainda bem que me faz essa pergunta. Na sequência do Congresso fizemos umas jornadas muito mais orientadas para profissionais. Que profissionais? Profissionais, por um lado, profissionais de saúde e principalmente profissionais de educação. É muito curioso porque em nenhum momento dos currícula das escolas, ao longo, por exemplo, da formação obrigatória, há menção a este tipo de tema. É uma decisão legítima, mas isso faz com que o contacto com o tema seja um pouco peculiar. Nós só temos contacto, efetivamente, com a morte quando ela como que se nos apresenta. Seja na forma do familiar que morreu, da figura pública que morreu, de um acidente que se passa connosco, que nos põe a pensar na nossa própria vida. E, em todo o resto da nossa vida, ela está como que ausente no fundo, portanto, como que anónima. E, na verdade, não é assim. Ou seja, na verdade, faz parte da nossa constituição, enquanto seres humanos, esta realidade da nossa mortalidade. O modo como nós entendemos a morte e como nos posicionamos perante ela
seja essa posição religiosa, cultural, em qualquer dos domínios, é absolutamente decisiva para a própria vida. É preciso saber integrar na nossa condição e na forma como nos posicionamos na vida. Tivemos um caso muito curioso de uma senhora que nos abordou, porque não sabia bem o que é que se estava ali a passar, e nos abordou e nós dissemos, olha, é um congresso sobre este tema. E ela disse, ai, que horror, porquê é que não fazem um congresso sobre a vida? E eu inicialmente ficámos um pouco perplexos, sem saber bem o que responder, mas na verdade o que está a tentar ser desenhado é justamente sobre a vida. Ou seja, nós sobre a morte na verdade sabemos muito pouco. Temos muito pouco conhecimento, podemos especular, podemos projetar, mas na verdade não temos um acesso à morte de tal maneira que nos permita saber o que é que efetivamente lá se passa, que conteúdos é que vamos encontrar. Mas, ao mesmo tempo, o modo como projetamos a morte e como entendemos a morte modifica radicalmente a vida. Por exemplo, o exemplo das religiões abraâmicas, em que a morte tem propicia uma continuidade. E nessa continuidade, o modo como nós nos comportamos em vida, dessa continuidade depende a nossa boa morte ou a nossa má morte. Mas também, por exemplo, o contrário. Condiciona a vida das pessoas. E condiciona imediatamente, diretamente. É perfeitamente possível que o valor da vida, o valor das coisas que nós encontramos, o valor do contacto com os outros, etc., dependa justamente do facto de que nós, um dia, deixaremos de ser. Claro. Muito bem, mas o que vale mesmo a pena é consultar estes livros, não é? E entrar na riqueza das intervenções que aqui estão reunidas. Obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Eu termino a lembrar que a edição rádio do programa Eclésia passa mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.